Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cinema com o Tidico. Gente, hoje nós vamos falar sobre o filme Quero Você, um filme alemão que tá aí na Netflix. Galera, tem dia que é difícil chegar aqui pra falar de um filme tão ruim, né? Um filme tão ruim que não precisaria ser. Talvez ele não fosse um filme tão ruim quanto os caminhos que ele acaba tomando, né? Acho que não precisaria ser tão ruim. O tema é interessante, só que infelizmente o filme se perde completamente. O filme começa com a Lily, né? A Lily indo visitar sua irmã Valéria em uma ilha, na ilha de Maiorca, na Espanha. E ela vai visitar a irmã e aproveitar, né, para tratar de um assunto importante que é vender um terreno herdado, né, que elas herdaram da mãe. E aí a Lily, que é a protagonista do filme, ela acaba percebendo algumas coisas estranhas no recém-relacionamento da irmã, né, que as coisas estão indo muito rápidas e tal. E aí ela começa a suspeitar, obviamente, do rapaz em que a irmã está se envolvendo, né? O filme, ele poderia ser uma coisa muito mais interessante, ele poderia ser um filme muito mais sério e interessante, só que ele opta por cenas de promiscuidade, cenas vazias e cenas sensuais somente. Não que as cenas sensuais sejam um problema. Inclusive tem cenas interessantes em relação a isso no filme. Só que fica o que me pega nesse filme é que fica nítido e claro o quão ele é covarde e para de desenvolver os personagens e explorar só os atores fisicamente. É aí exatamente onde fica pobre, onde um filme fica um lixo, porque tem cenas belíssimas da ilha, né? A ilha é simplesmente maravilhosa e tem cenas sensuais muito bacanas, tem cenas sensuais boas ali que explora a beleza física dos atores, que fica muito óbvio, muito claro que o filme meramente só foi feito pra isso. E não precisaria. Se o filme ele tivesse roteiro, se ele tivesse falas melhores, se ele tivesse desenvolvimento dos personagens, uma ou duas cenas bem demoradas e sensuais fariam muito mais sentido, daria muito mais tempero em uma história interessante que enquanto você assiste o filme fica patético, porque os personagens principais, todos, na verdade não são só os principais, todos não fazem a menor lógica. A Lily, ela chega, a principal, né, quando ela chega em Maiorca, na ilha, e aí é o problema de ser uma ilha, por conta da história principal do filme de uma quadrilha, né, aí que vira o problema maior, mas eu já vou chegar nisso. A Lily se mostra, primeiramente, o oposto da irmã. A irmã parece ser mais jovem, mais aventureira, está se aventurando em um romance, aparentemente está caindo nas lábias de alguém que nós não conhecemos. A Lily nos passa, logo na chegada, logo na apresentação da personagem, completamente diferente. Mais madura, mais esperta, preparada para não cair em certas armadilhas, trapaças ou golpes da vida, só que depois, no decorrer do filme, eles esquecem completamente dessas características primeiramente apresentadas da Lily no decorrer do filme. É isso que ela conhece o Tom, que é outro golpista também. Gente, total spoiler, eu nem falei, né? Eu comecei falando aqui sem parar. Se inscrevam no canal, quem chegou até aqui, isso é muito... Vocês precisam se inscrever, hein? Se inscrevam aí, ative as notificações, deixa o like e lembrando, total spoiler. Geralmente aqui os filmes, as análises, os vídeos, todos são com spoilers. Aí entra o personagem do Tom, um cara completamente descolado, um cara ali preparado pra sedução. O que é bem plausível. Só um parênteses aqui. Perdão, gente. Só um parênteses pra gente continuar na história do filme. O filme, ele trata uma história, ele mexe com um tema muito interessante, que é aquela história do golpista do Tinder, né? Que existe isso. Um cara preparado pra sedução
e conseguindo dinheiro, né? Conseguindo se dar bem, viver bem na vida através da sedução, enganando mulheres. Então o filme ele traz um pouco disso inicialmente falando. A gente percebe, né, que elas estão ali à mercê de um golpe, que elas estão sendo enganadas por uma coisa maior, que no caso eles querem as terras, é um golpe muito bem articulado, é um golpe de uma quadrilha, né, muito bem articulado, muito convincente para conseguir valores assim grandiosos, porque o pedaço que elas herdaram da mãe, que é um verdadeiro paraíso, estão querendo desvalorizar. Só que para fazer uma grande venda dessas, né, a Lily ou a irmã não teria. É aí que parte da falta de lógica. Um pedaço daquele que tem uma praia privativa, é um terreno astronômico, absurdo. Você não precisa ser um especialista em venda, né? Em venda de imóvel. Você não precisa ser um especialista para saber ou para ouvir uma opinião de que aquilo ali vale muito. Então elas estão completamente aleatórias. Nenhum amigo, elas não têm nenhum amigo além daquela quadrilha que elas estão convivendo. Elas não têm nenhum amigo fora, não tem nenhum outro conhecido que já deu uma dica, ou elas foram atrás de uma segunda opinião de avaliação do terreno. Porque tá falando em 900 mil dólares, a especialista em um determinado momento chega para avaliar, porque ela tá. A Lily, ela começa de uma forma bem mais coerente que a irmã na história, só que depois ela. Até aí tudo bem. Ela cai nos encantos do Tom, que é um cara completamente preparado para sedução e preparado para enganação, e aí ele começa, né? Ela está realmente desatenta a outras coisas porque caiu numa paixão ardente. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Ela está vivendo um romance que ela nunca viveu. Tava né, de olho na irmã, com o romance da irmã, só que tá acontecendo a mesma coisa com ela, né? Então são furos no roteiro, né, pro filme acontecer. São falhazinhas que infelizmente empobrecem, né, no desenvolvimento dos personagens principais para acontecer as cenas que eles queriam para valorizar o corpo dos atores. É isso, o filme ele é isso, ele é feito para isso, para nós vermos nudez daqueles atores que foram escolhidos. O filme, a conclusão do filme ela é essa, tá? É pra ver nudez. Você gosta de ver homem e mulher nus, né? Você gosta de ver esse tipo de coisa? Então esse filme ele é perfeito pra isso. É uma receita. É uma receita que vende, tanto pra homem quanto pra mulher. Eu, particularmente, não gosto. Não é que eu não gosto, eu acho que tem momentos pra você trazer sensualidade. Nós temos filmes que. Cenas assim, né, de sexo explícito ou só sexo, eles fazem o total sentido. Nesse filme, não, ele é só isso mesmo, uma grande paixão, sem explicação, sem nada, porque não dá tempo da Lily desenvolver esse romance todo, nem do Tom, que é o personagem principal, né, que é um golpista, mas eu já vou chegar nele, que é um golpista e dificilmente iria largar mão do trabalho dele pra... Ele iria... Uma pessoa que faz esse tipo de coisa, que vive, que cresceu nesse ambiente e vive fazendo isso, dificilmente iria se afeiçoar a alguém, principalmente pelo personagem da Lily, que no começo era uma mulher interessante e depois passou a ser uma pessoa completamente vazia. Então o filme ele tem problemas seríssimos no desenvolvimento e na evolução dos personagens principais. Então, senão vai ficar muito grande o vídeo, gente. Você aí o cara ele faz a cabeça dela pra ouvir uma especialista pra fazer a avaliação no terreno, né? E ela ali e a especialista também faz parte do esquema ali do golpe, que é óbvio que é deles, né? Só que ela não foi ouvir nenhuma segunda opinião. Um terreno daquele ali não iria tentar contratar alguém da sua confiança. Ou um conhecido de um conhecido que, sabe, elas não têm ninguém, são só as duas, não tem nenhum amigo. Nunca ouviram falar de nenhum corretor ou de algum advogado que possa fazer uma melhor indicação, uma segunda opinião. Então é uma coisa assim, fora da realidade, porque a Lily é uma mulher de negócios, é uma pessoa que trabalha, é uma pessoa normal.
A Valéria, ela tá completamente cega pelo amor, digamos assim. A outra não, a outra tá mais esperta, mais escolada. Então eu acho que seria mais difícil enganá-la. Enfim. Só que o problema não é só esse, o problema é quando entra a empresa. Porque o golpista do Tinder, ele era um cara. Ele tinha os esquemas, mas ele era rápido, ele ia embora, ele vazava. Nesse filme, é uma empresa atuando numa ilha. Então, quanto tempo demorariam pra sacar isso, pra pegar essa quadrilha, esses golpistas? Quanto tempo demoraria pra sacar? Porque o namorado da irmã, esqueci o nome do personagem. Ele é um golpista novato, né? Que está enganando a Valéria, né? E a Lily desperta todas as suspeitas em cima dele. Só que ele tem romances na ilha ali. É muito mal feito isso, porque golpistas desse nível, né? Golpistas que fazem esse tipo de coisa dessa forma, eles fazem em um lugar e vão para outros lugares. Esses daí não, eles ficam ali aplicando golpes. Então isso é uma coisa completa, é um furo de roteiro gigantesco, principalmente quando envolve a empresa. Que aí tem o Nick, que é o chefão de tudo, ele e sua esposa se revela fazer parte maior do esquema ainda, mais do que o Nick, mas os dois estão juntos, são os chefes, né, os líderes da quadrilha. E aí eles estão querendo fazer esse negócio, enganar as duas irmãs para conseguir as assinaturas, comprar aquele pedaço de paraíso, aquela terra maravilhosa, comprar por valor muito abaixo do que realmente vale. Eles desvalorizam para enganar as irmãs, para construir. Tem um projeto ali de construção astronômico para faturar, para ganhar fortuna com o negócio. E aí, quando ela chega na empresa, né, da construtora lá da engenharia, sei lá, na imobiliária, né? Na imobiliária do rapaz lá, do tal do Nick, que é o chefão dos golpistas aí, que é o chefão dos garotos que seduzem as mulheres. Quando ela chega lá, bastava ir na empresa que tem na telinha o projeto na tela a imobiliária anunciando já o esqueleto, o projeto do que eles querem fazer com as terras da Lily e da Valéria aí. Ou seja, não se preocuparam nem em esconder. Então é uma coisa assim muito. É uma coisa assim muito idiota, né? A resolução final de uma ideia importante. O filme ele poderia ser melhor. Ele trata um assunto muito sério, um assunto bem realista, um assunto muito real que tem sido muito presente hoje com essas questões de internet. Porque ficou fácil para esse tipo de cara, né? Homem ou mulher fazer isso. Aplicar esse tipo de golpe, porque tem muitas pessoas vulneráveis. Não só por carência. Carência é difícil mensurar, mas as pessoas estão vulneráveis em relação à sua vida, ao seu cotidiano nas redes da internet. Então fica fácil para esse tipo de pessoa oportunista, inteligente, golpista, preparado para isso, quebrar algumas barreiras das pessoas com as informações extras que elas conseguem por conta da vida digital como está. Então, o filme ele aborda um tema muito sério, mas todo o seu desenrolar ele é muito ruim. O romance, que deveria ser o principal, deveria ser um grande drama da Lily descobrindo o que é o Tom, né? Que ele é um golpista, que ele é um cara feito por aquela mulher e aquele homem horroroso, né? Que existe isso. Que eles são tipo, eu não sei, tipo michês deles. Eles são garotos que eles pagam e oferecem recompensas para eles aplicarem esses golpes. Então é uma empresa. O que fica problemático, aquilo que eu falei, porque no golpista do Tinder ele é um cara... as proporções são menores. Nesse caso tem uma empresa por trás fazendo tudo isso. Se fosse numa cidade grande, beleza. Agora numa ilha, fica fácil de sacar. Tanto que desvendam muito o personagem, né? Fica muito estranha a situação do noivo da Valéria, da irmã da Lily, porque vem desperta muitas surpresas a história de uma ex-namorada, que na verdade é uma ex-namorada, mas que sofreu o golpe, que deu dinheiro efetivamente pra ele. Então aquela mulher, naquele momento, a Lily reúne as duas pra tentar abrir os olhos da irmã, pra falar que o cara era um golpista.
a mulher, ela não fala, ela não tenta avisar a Valéria. Não fala assim, corre, ele é golpista, você vai se dar mal. Ela não tenta falar isso. Ela está querendo ela está querendo saber se o cara foi apaixonado por ela ou não, se o cara ainda é apaixonado por ela ou não. Tudo bem, isso até pode acontecer. Mas no contexto da outra falando com ela, eu acho que ela tentaria avisar a próxima vítima do que poderia acontecer com esses golpes. Então, essa questão da empresa ficou complicadíssimo por conta de uma ilha, ficou uma proporção muito grande e muito pobre sem explicação no filme, porque aparentemente eles têm muito dinheiro. Só que para destruir toda a estrutura deles, bastou o Tom, o personagem principal, aí bastou o Tom se enfurecer com eles, né, porque ele gostava da Lily. E aí ele virou as costas pra tudo para todos os amigos, pra todo aquele pessoal, pra todos os companheiros dele de trabalho de golpe. Então, quanto de dinheiro que eles tinham? Porque os lugares, aparentemente, quando a gente vê tudo acontecendo, aparentemente é algo gigantesco, porque os lugares em que eles ficam, os golpes que eles aplicam são de uma magnitude gigantesca. As casas onde eles vivem, tudo que eles têm é de uma proporção gigantesca. No final, o Tom, de uma forma babaca, chega e consegue destruir todo o esquema, ajuda as meninas e acabou, ficou por isso mesmo. E a mulher lá do cara, do Nick, aparentemente eles foram pegos e presos. E acabou o esquema. É estranho, é pobre, poderia ter sido bem melhor o filme, o romance poderia ter sido uma coisa muito mais profunda. Se chega e a Lily sacando tudo, percebendo tudo em uma conversa com o Tom. A gente tendo mais apego pelo Tom, o porquê do que ele faz aquilo. Aí você explica, né? Tudo uma questão financeira. Se fosse explicado por que o Tom faz isso, um garoto sem pai nem mãe, né? Que nasceu nesse mundo, só viu isso. O casal pegou ele quando ele era criança, só ensinou isso pra ele, começou a trabalhar, ele tinha confiança no casal e ele acabou virando isso, um golpista, um criminoso, tudo bem. Teria uma explicação dele falando isso pra Lily, se ele realmente tivesse apaixonado. E a Lily também. E a Lily, sabendo de todos os podres do cara, mesmo assim, não conseguiria segurar seu romance, sua paixão ardente pra ele falar: eu sei tudo que você faz e eu não consigo me desvencilhar de você. Eu tô realmente apaixonada por você. Só que isso não acontece. É um romance vazio que não dá tempo. Não dá tempo de desenvolver todas essas propriedades, essas características nos personagens principais. Então fica um filme completamente vazio e em que o romance aconteceu não porque eles se amam, mas só por atração física, só por pegação. Eu acho que poderia ser muito melhor. Acho que poderia ser muito mais desenvolvido, um drama que poderia ter acontecido um romance bem dramático em volta dessa história se eles tivessem desenvolvido, explicado melhor os personagens e não tivesse feito na ilha. O filme é tão canalha, tão covarde, que eles precisam da ilha precisa ser na Espanha, porque precisam acontecer aquelas cenas belíssimas. As paisagens são maravilhosas, o lugar é um paraíso. Aí eles precisam aparecer... o filme, é o que eu falei no começo do vídeo, o filme ele se resume a isso. Eles precisam aparecerem pelados na praia, em casas maravilhosas, em paisagens, em paisagens, florestas, matas lindíssimas, com praias ao redor. Então, infelizmente é isso. Poderia ser muito melhor. Eu tô certo ou tô errado em relação a isso, galera? Deixa nos comentários quem quiser. O vídeo ali foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.